Muito bom dia a todos, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, trazendo mais uma lição para as reflexões do nosso dia, do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, ditado ao médium Chico Xavier. Trazemos a lição número 15, no roteiro da fé. E Emmanuel traz um pequeno trecho para as reflexões que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Todos nós desejamos aceitar o convite de Jesus. Desejamos sinceramente seguir Jesus. Mas ainda temos algumas dificuldades. Dizemos amar a Jesus, buscamos sinceramente praticar o bem que o Evangelho nos pede, mas ainda temos algumas dificuldades. Não conseguimos fazer todo o bem que desejaríamos e ainda insistimos na prática de equívocos, de erros que nos perturbam, porque a verdade é que a gente queria já fazer o bem e deixar de fazer o mal, mas ainda não consegue. Somos a humanidade ainda imperfeita que caminha em busca de aperfeiçoamento. E diante das situações da vida física, às vezes nos perturbamos tanto que perdemos o nosso equilíbrio emocional e mostramos um lado bastante indesejável em nós. Um lado bastante imperfeito que expõe a fragilidade da nossa fé, que expõe a fragilidade da nossa crença em Jesus, em Deus, na espiritualidade. Isso é verdade, porque nos desequilibramos, esquecemos de tudo o que estudamos e refletimos e nos entregamos, às vezes, ao desespero, nos entregamos a tantas situações que depois a gente se arrepende, mas depois já fez. A gente ainda se assemelha àquele pai que pede a ajuda de Jesus para o seu filho que se encontra lunático, e esse pai, segundo consta no Evangelho de Marcos, capítulo 9, esse pai chega a Jesus e pede a sua ajuda. E Jesus pergunta: você crê? E ele diz: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Nós somos iguaizinhos. Nós cremos em Jesus, nós confiamos, nós amamos a Jesus, mas em muitos momentos ainda mostramos a fragilidade dessa nossa fé. Em muitos momentos mostramos ainda a nossa própria fragilidade. Então, essa lição de hoje pede de todos nós uma reflexão no sentido de como seguir. Diante dessa confissão nossa, somos ainda imperfeitos. Desejamos o bem, mas ainda praticamos o mal em muitas situações. Temos muitos irmãos que caminham conosco nesta humanidade que nos servem de exemplo. São os líderes religiosos, orientadores, que estudando a vida de Jesus nos facilitam a compreensão dos seus ensinos e assim nos aproximam mais de Jesus e assim ajudam a fortalecer a nossa fé. Mas esses nossos devotados irmãos não podem servir como se fossem muletas improvisadas para sustentar a nossa fé, porque eles ainda compõem a humanidade imperfeita que fazemos parte e podem, em muitos lances da vida, ainda mostrar esse mesmo lado imperfeito que ainda existe em nós. Não podemos cobrar dele uma perfeição que nós mesmos não temos. Todos somos a humanidade imperfeita que caminha em busca de progresso e de aprimoramento. Eles servem como exemplos que facilitam a nossa caminhada. Eles servem como companheiros que caminham conosco na superação de tantas situações difíceis.
mas não podem substituir o papel que está reservado a Jesus em nossos corações. Mas existe uma pessoa que pode ajudar a nos aproximarmos mais de Jesus. Existe uma pessoa que pode ser um roteiro de luz que nos auxilie a encontrar Jesus, e esse alguém é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é aquele nosso irmão que se coloca na mesma posição que nós, numa posição ainda de seres bastante imperfeitos, totalmente envolvidos nas ilusões do mundo, buscando luz, buscando esclarecimento. E Paulo de Tarso, após o seu encontro com Jesus às portas de Damasco, teve uma renovação na sua vida. Segundo Emmanuel, ele é aquele nosso irmão que soube atravessar abismos para estar com Jesus. Soube superar muita coisa dentro dele mesmo para aquele encontro e aproximação com o divino amigo. E ele pode nos servir sim de roteiro. Ele é aquele nosso irmão que na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos 15 e 19, ele diz assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Nós não somos assim também? Por isso que eu digo que Paulo é aquele que pode nos ajudar à superação das nossas próprias deficiências, porque ele superou isso para estar com Jesus. Ele se reconhecia e se confessava um ser bastante imperfeito, mas superou tudo e encontrou Jesus. E ele é aquele que na carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz: sede meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo. Vejam, portanto, que é alguém como nós, seguindo Jesus, imitando e concretizando no mundo o que Jesus nos pede. Então, que possamos refletir a respeito disso. E a lição de hoje, trazida e comentada por Emmanuel, encontra em Paulo um exemplo perfeito, porque Paulo, como vimos agora, é aquele que soube negar-se a si mesmo para seguir Jesus. Ele negou-se a si mesmo, carregou a cruz das suas responsabilidades no mundo e seguiu Jesus. Como negar-se a si mesmo? Ele negou esse lado imperfeito. Ele soube calar esse sentimento de inferioridade que ele confessava e sentia nele mesmo, para que isso não atrapalhasse ele refletir no mundo a luz do Evangelho de Jesus e servir assim como luz no caminho das demais pessoas. O negar-se a si mesmo, segundo Emmanuel comenta, é abafar um pouquinho esse sentimento de inferioridade. Às vezes a gente fala, não vou fazer tal coisa porque sou ainda muito imperfeito. Não, esquecer um pouco disso para lembrar que somos no mundo instrumentos que podem sim servir ao Cristo através de uma palavra, de uma ação, de um exemplo. Podemos auxiliar o nosso irmão que caminha conosco, mais necessitados do que nós mesmos. Podemos ajudá-lo na superação das suas dificuldades e assim, abafando em nós mesmos a inferioridade que ainda nos perturba, sermos para eles facilitadores do encontro com Jesus. Todos nós temos essa condição. Todos nós temos essa capacidade. E tenham a certeza que Jesus não busca em nós uma perfeição que Ele sabe que não temos. Ele sabe o quanto ainda somos frágeis, imperfeitos, a fragilidade da nossa fé. Mas mesmo assim Ele nos convida a segui-lo, porque Ele não busca a perfeição, que Ele sabe que não temos. Ele busca boa vontade,
o esforço sincero na superação do que somos para sermos efetivamente cristãos no mundo. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a refletir na orientação de hoje.